Olá pessoal, o Conexão Amazônias de hoje é diferente. O Macaco da Amazônia recebe a Denise Noal e eles conversam especialmente sobre o Santo Daime. Olha o papo rolando aí e presta atenção, te liga. Ele começou a trabalhar no Seringal. Então, nessa condição, ele acabou entrando em contato com caboclos daquela região, com índios daquela região, né? Que já experimentavam essa bebida, né, chamada ayahuasca, que é a forma mais, a denominação mais conhecida dela é a ayahuasca. Perdão, e qual é a origem do nome ayahuasca? Inca, peruano? É Inca, isso, Inca. Que se chama vinho das almas, né? Vinho das almas. A ayahuasca é vinho das almas. Isso. Bacana. Então, os índios daquela região da bacia amazônica, eles já tinham essa utilização dessa bebida. Na verdade, quem usava eram os xamãs, eles usavam para entrar em contato com os espíritos e conseguir saber o que as pessoas que eles precisavam curar nas suas comunidades, nas suas tribos, né, precisavam. Então, eles, dessa maneira, era a forma de tratar. E eles descobriram essas plantas também por essa forma intuitiva e sensível que eles têm, né, de se relacionar com a natureza. Então o mestre Irineu, ele ficou um tempo dentro desse estudo, conhecendo as plantas que formam essa bebida, aprendendo como é que se faz, né? E a partir daí ele teve, da experimentação dele, ele teve as suas visões interiores, né? E nessas visões interiores veio um ser que ele chamou, que ele viu espelhado na lua e que ele chamou de Deusa Universal, ou Rainha da Floresta, ou Nossa Senhora da Conceição, porque a origem do mestre Irineu, ele tem uma origem também dos símbolos cristãos, né? E ele associou isso. Então, na verdade, a doutrina do Santo Daime que ele estruturou, ela tem essa vertente indígena a partir do uso da planta, dessas duas plantas, e ela tem essa origem africana, porque ele era um negro, né, neto de escravos, e também dessa vertente do cristianismo. Então ela é uma doutrina sincrética, né? Ela junta essas vertentes, né, culturais. E então, como é que ele começou a estruturar? A partir de cânticos, que ele chamou de cantos e ensinos, né? Então, todas as inspirações que ele tinha, ele traduzia isso a partir desses cânticos, que são os hinos, e a partir dos hinos vem toda a orientação e os ensinamentos que ele nos deixou. E assim, outra coisa também importante é que ela é uma forma de compreensão espiritual, de filosofia espiritual, que vem através de rezas, de hinos, de silêncio, porque dentro do ritual que ele estruturou existe um trabalho que ele chamou de concentração, que a gente então desenvolve essas coisas, né? Reza, hinos e o silêncio, para que o Daime possa falar contigo, que era assim que ele dizia, né? E então, a partir dessa conversa do Daime contigo, que é um ser divino, né, que ele considerava como um ser divino, que tu tomava e abria a tua capacidade de percepção do que tu precisava fazer para te desenvolver, né, um processo de autoconhecimento. Na verdade, essa experiência com essa bebida, ela te gera uma capacidade de compreender como é que é o funcionamento da tua estrutura interna, para que tu possa, no teu meio externo, desenvolver essa mesma capacidade e isso aí ampliar, né? Fazer uma relação de comunhão contigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza, mais ou menos isso, assim. Então o mestre Irineu, assim, ele viveu até 1971,
né? Então ele viveu 79 anos, né, o tempo dele. Ele começou, ele foi, então, saiu do seringal, depois que ele aprendeu todo esse processo, né, ele saiu do seringal e foi para Rio Branco, então em Rio Branco que ele estruturou, começaram os trabalhos espirituais dele. Então aí que ele começou a ficar conhecido, porque começaram a acontecer as curas, curas físicas, curas psíquicas, curas espirituais, de todos os níveis, né. E ele foi uma pessoa muito respeitada no seu tempo lá, justamente por causa disso. Ele também trabalhou na polícia militar, então ele também é uma pessoa que tinha acesso às autoridades, né? Porque isso era uma bebida que ficava lá no meio da floresta com os índios, e daí ele trouxe isso para a sociedade brasileira, né? E começando a formar uma comunidade diferente, né? Então ele precisou desse suporte, que no caso foi se desenvolvendo e vem se desenvolvendo sempre essa relação com os órgãos que fiscalizam e que regulam essa bebida, né? Que hoje em dia está a cargo do CONAD, né? Que é o Conselho Nacional Antidrogas, que regulamenta toda essa estrutura. E depois que o mestre Irineu morreu, na década de 70, começou a expansão do conhecimento dessa doutrina, né, uma doutrina genuinamente brasileira, né, para fora dos limites da floresta. Então o resto do Brasil começou a tomar conhecimento, começou uma circulação de pessoas irem até a floresta para começar a conhecer, e também formando igrejas em outros pontos do Brasil. E os seus seguidores, né, começaram esse processo de divulgação, e um dos seguidores, né, dele, que foi o padrinho chamado Padrinho Sebastião, que é Sebastião Mota de Melo, e a sua família, que faziam parte da comunidade do mestre Irineu lá em Rio Branco, num lugar que chamava Alto Santo, né, que era onde tinha a igreja do mestre Irineu. Então ele resolveu, depois da morte do padrinho Sebastião, do mestre Irineu, ele resolveu entrar mais no meio da floresta e formar uma comunidade do Daime mais internamente, no núcleo da floresta. E daí começa a saga do Padrinho Sebastião, que é uma outra grande história, que ele finalizou no lugar que chama Céu do Mapiá, que é uma comunidade que se estruturou e que existe, né, que a gente considera a nossa igreja mãe, às beiras do Igarapé Mapiá, né, indo pelo Rio Purus, e que existe até hoje, que ela é a sede principal de todas as outras igrejas que tem no Brasil. E depois da morte do padrinho Sebastião, que foi na década de 90, então começou uma nova expansão do Santo Daime, e daí assim para fora do Brasil, em vários países do mundo existem igrejas e pontos, né, do Santo Daime, como o mestre Irineu num hino disse, né, doutrinar o mundo inteiro para todos aprender, né, ele já disse isso no hino dele, né, do inário dele, que chama O Cruzeiro. Então mais ou menos isso assim é uma visão histórica desse processo do Santo Daime. Daí eu não sei, gostaria de me perguntar alguma coisa. Não, eu tenho muita coisa para perguntar, a começar em relação ao acesso, né? Igarapé do Mapiá, tá? É para a gente se situar onde nós estamos, né? O Igarapé do Mapiá, o Céu do Mapiá, né, que é o Céu do Mapiá, como a gente chama. Céu do Mapiá, e o Igarapé do Mapiá, ele fica próximo não, porque lá não existe nada próximo, né? Fica próximo de Boca do Acre, né? Sim, tu vai até a Boca do Acre, que é uma cidade, Boca do Acre, né, que fica na embocadura do Rio Acre com o Rio Purus. Então ali a gente pega uma voadeira que vai, segue no Rio Purus e pega o braço, né, dele, que forma esse igarapé chamado Mapiá. E daí, numa parte do igarapé, é onde fica essa comunidade. Fica a comunidade.
Adelise, eu posso compreender que a doutrina do Santo Daime é uma doutrina que ela foi concebida no Brasil, brasileira? Sim, sim, porque o mestre Irineu era brasileiro e foi constituído lá. Sim, muito sim. embora a planta, enfim, ela tenha Também sido é. apresentada, ela é brasileira, mas ela foi apresentada pelos índios da região amazônica, da bacia, certo? Sim, sim. É uma planta dessa região, né? Daqui, que é uma região brasileira, Aqui, né? sim, no então sul. são duas plantas, na verdade. Um cipó. Uhum. Posso continuar? Pode continuar, por favor. É um cipó que chama da espécie Banisteriopsis caapi, né? E a folha de um arbusto que chama Psychotria viridis. E o mestre Irineu chamou o cipó de jagube e a folha dessa planta, né, desse arbusto, de rainha, né? E então o rei jagube e a rainha, né? Porque é considerado uma união entre uma planta masculina e uma feminina, que também dá essa ideia de que essa bebida sagrada ela faz essa conjunção, né? Tanto no seu feitio, quanto ela promove essa conjunção dentro da pessoa que vai experimentar, né? Porque a gente também tem essas polaridades, né? Então essas polaridades elas são firmadas quando a gente experimenta de uma forma com consciência isso, certo. né? Adelise, essa experiência que você está me colocando me chama a atenção, porque nós não temos, até pela falta de investimentos do Brasil em pesquisa, né? Mas o que existe na floresta amazônica que necessariamente tem que ser objeto de pesquisa, tem que ser melhor explorado, né? A gente desconhece. Existe uma biodiversidade gigantesca a ser descoberta e isso exige investimentos em pesquisa. Dando continuidade à entrevista com a Adelise Noal, que ela está nos auxiliando aqui a conhecer um pouco mais da doutrina do Santo Daime, né? Nesse bloco, Adelise, o questionamento que vai ser feito, os questionamentos que vão serem feitos, dizem respeito aos efeitos bioquímicos do chá do Santo Daime. Como isso se opera nas pessoas, como isso funciona, os reflexos disso na internalidade de cada um, né? E a Adelise, enquanto médica, com formação em psicologia junguiana, tem muita capacidade no sentido de nos esclarecer como funciona isso de uma forma sob um viés profissional, sob um viés científico. Adelise, ajuda a gente. O que acontece? Bom, então, na verdade foi o motivo que eu quis experimentar essa bebida foi, na verdade, porque como eu estudava o pensamento do Jung, então eu queria conseguir compreender os conceitos dele de uma maneira mais profunda. E para isso eu comecei a pesquisar sobre o Daime, e daí então por isso que eu fui lá 23 anos atrás fazer essa experimentação, porque eu achava que isso ia ser importante para o meu autoconhecimento e o conhecimento dos conceitos que o Jung apresentava. Então, assim, a ação bioquímica do chá, na verdade, é um chá em decocção, só que não é uma coisa simples, bota 2 folhinhas ali, ferve e pronto, né? É um processo que exige toda uma ciência, né, de preparação, que a gente chama de feitio, que é um dos trabalhos importantes, né, que existe dentro da nossa estrutura, né, do Santo Daime, e que é a partir dessas 2 estruturas que eu falei anteriormente, que é esse cipó e essa folha de um arbusto. Então, o cipó, ele tem 3 alcaloides,
né? E esses alcaloides, eles têm uma função bem específica, que é de inibir uma enzima que existe no nosso corpo, que degrada, que retira de circulação um neurotransmissor quando ele está em excesso. E esse neurotransmissor é a serotonina, que eu já falo como é que ele funciona. E a folha desse arbusto, a Psychotria viridis, ela tem o princípio ativo dela é o que a gente chama de DMT, dimetiltriptamina, que é um precursor da serotonina. Então tem ela e em seguida ela já se transforma em serotonina, a triptamina. E esse neurotransmissor, ele atua nas situações opostas à adrenalina, né? Tem um ritmo circadiano exatamente em oposição à adrenalina. Então ele te ajuda a dormir, ele atua nos estados contemplativos, ele diminui todo o nosso metabolismo, pressão, temperatura, ele faz esse abaixamento do nível mental, né? Ele atua nos estados de atenuar a ansiedade. Isso, nos estados emocionais. Ele dá uma, vamos dizer assim, uma refrescada, né? Porque os estados emocionais eles queimam, né? E a serotonina ela vem e dá uma refrescada. Na verdade, se a gente for... E o que acontece? Então, o cipó, com os alcaloides que ele contém, ele retira de circulação essa enzima que vai degradar a serotonina. E a folha introduz o DMT, que é um precursor da serotonina. Então, o que acontece é que existe um meio interno onde a serotonina vai permanecer por mais tempo. E daí então são aí que a gente tem os sintomas bioquímicos da ação desse chá. E quais são esses sintomas? De que forma isso depende muito da individualidade de cada um, do momento de cada um? Numa situação física, a gente pode ter os mesmos, todo mundo tem mais ou menos os mesmos sintomas, né? O que vai diferenciar é que os estados emocionais de cada um que são diferentes, né? A consciência de cada um é diferente. Então aí vão acontecer as diferenças. Cada um vai perceber de uma maneira. Por isso que o mestre Neu falava que o Daime fala com cada um, né? Então essa observação interna, as visões internas, né? Que ele chamava de miração, que é assim que a gente chama. Então, e as pessoas que desconhecem esses efeitos e essas ações, muitos chamam de alucinações, né? Mas não são alucinações, porque tu não perde a consciência, tu fica sempre consciente. O que acontece é que tu amplia a tua compreensão e ilumina determinados pontos da tua mente que tu não acessava antes e que naquele momento tu consegue perceber. E aquilo ali é como se fosse uma aula que tu está recebendo, né? E isso é uma das formas que a gente chama também o Daime, né, de professor, porque na verdade tu está tendo uma aula do teu mundo interno. E esse mundo interno não é só um mundo interno pessoal, né? Ele é um mundo interno que também te conecta com todos os outros seres, tanto seres humanos quanto os outros seres animais, os seres vegetais, e a tua capacidade de acessar também o divino, o mundo invisível, o que quer que tu chame, né? Queira chamar, ou a imagem de Deus que existe dentro de ti e que ao mesmo tempo está dentro de ti, ao mesmo tempo está fora, como tem aquela expressão alquímica do Hermes Trismegisto, né? O que está acima é o que está abaixo, o que está dentro é o que está fora. Né? Então é um processo filosófico, na verdade, né? Que gera autoconhecimento. Né? E em relação ao tempo dessa miração, muitos ouvintes, eu também estou me questionando, né? Até colocando para ti, né? E eu vou colocar de novo, a experiência que eu tive de chá. Né? Há muitos anos atrás, lá na minha adolescência,
eu tomei um chá de cogumelo com os amigos, né? E fiquei num barato durante um tempo, só que não conseguia sair daquele barato, aquela viagem, né? E desde então, eu te confesso, eu tenho desde lá, desde a adolescência, eu tenho resistência até a tomar remédio. Só tomo remédio para dor de cabeça quando eu estou com muita dor de cabeça, né? Então eu fiquei meio traumatizado com tudo que é chá. Tudo que é chá que a gente desconhece. Eu já fui no Peru também, tomei chá de cogumelo, minto, chá de coca, né? Também não teve esse efeito. Muita gente pensa, ah não, chá de coca dá barato, não sei o quê. Para mim não deu barato nenhum, né? Não deu barato nenhum. O tempo, muitas vezes tu entra naquela viagem, mas dependendo do contexto, até mesmo, como você falou com muita propriedade, Denise, isso tem uma relação direta com a espiritualidade de cada um, com o teu interior, certo? Nem todas as pessoas, elas se encontram num momento com um interior compatível a aceitar uma experiência dessas, né? Daí, como é que isso funciona? Qual o tempo de efeito do chá? Ah, não, tudo bem, eu vou participar de uma atividade com a doutrina do Santo Daime, mas eu quero saber quanto tempo eu vou poder pegar o meu carro de novo, eu vou poder me deslocar, vou voltar, né, à realidade. Como é que isso funciona? Os rituais do Santo Daime, eles são, que o mestre Neu estruturou, eram as concentrações, né, de 15 em 15 dias, dia 15, dia 30 concentrações, e tem também os inários, que são então festejos, né, então os festejos de junho, né, os santos, né, Santo Antônio e São João e São Isso lá no Igarapé, lá... Não, é em todas as igrejas do Daime, em todas as igrejas do Daime inteiro. E tem igrejas do Daime em outros lugares do mundo também? Sim, tem até no Japão, tem no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na América Latina, tem na Europa, né, tem, como eu já te falei, né, doutrinar o mundo inteiro para todos aprender, que foi o que o mestre Neu propôs, né? Era essa a proposta dele, vindo a partir de uma inspiração que ele teve, né, dessa rainha da floresta, né, desse ser divino que ele acessou e que foi dando as orientações para ele, né. Mas assim, a ação do Daime, ela começa em torno de 1 hora, assim, né, tu toma e em torno de 1 hora tu começa a sentir que tem alguma coisa diferente acontecendo dentro de ti, né? Tu começa a ter uma sensação de descolamento, assim, observar a tua experimentação, né? E em torno de umas 2 horas, dependendo da dose que tu toma, dependendo do tipo de concentração que é aquele Daime, né? Tu fica umas 2 horas e o tempo do ritual, se for não são rituais curtos, né? Em torno de 4 a 6 horas concentrações, e os inários são praticamente uma noite inteira, porque são muitos hinos cantados. E daí uma outra estrutura, uma estrutura de bailado. Então, se tu vai para um ritual, tu tem que saber que tu vai ter que ficar do começo ao fim, né? Ali... Qual o tempo de duração no ritual? Pois é isso, as concentrações são mais curtas, de 4 a 6, e os inários são mais longos, né? Que é uma noite inteira, assim, dá perto de umas 10 horas, de 8 a 10 horas, mais ou menos, né? E então, para tu manter a quantidade de Daime que está circulando em ti, e tu manter um fluxo dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, tu tem que tomar novas doses, né? Então geralmente se toma 2 ou 3 vezes, quando é inário algumas vezes a mais umas 2, umas 5 vezes, em torno disso, né? Que tu vai tomando, e a quantidade também é uma quantidade que é individual, né? Não é uma coisa que é igual para todo mundo. Não é padrão para todo mundo. Não, porque cada um tem a sua dose, né? Cada um tem a sua dose, tá certo. Muito bem.
Bom, muito bacana isso. Apresentados esses esclarecimentos, vamos dar continuidade à nossa programação. Voltamos, estimados ouvintes, para o último e derradeiro bloco da programação de hoje do nosso programa Conexão Amazônia. Nós estamos aqui com a Adelise Noal, que participou do programa hoje, e nesse último bloco vamos fazer algumas considerações finais. Muitos ouvintes devem estar se questionando: pois é, como eu faço para conhecer mais sobre a doutrina do Santo Daime, onde se encontram as igrejas de Santo Daime? E a Adelise, ela vem até escrevendo uma obra a respeito disso, né? E vai compartilhar com a gente todo esse conhecimento que ela adquiriu ao longo dos seus 23 anos, né, nessa experiência. Como é que a gente faz, Adelise? Bom, se você quiser tomar o Daime, você tem que entrar no site, né, do Santo Daime. Que site é esse? Existe o santodaime.org, né? E a partir santodaime.org. Isso, e a partir dali tu pode acessar as igrejas, né? As igrejas da tua região, onde tu mora, e escolher uma delas para ir participar de um trabalho espiritual. E daí tu tem que entrar em contato com o dirigente, né, dessa igreja para ver os horários, também tem que saber como é que tu... Tem algumas roupas que tu precisa utilizar, tem algumas coisas que tu precisa saber antes de participar. Não é só chegar lá, bater na porta da igreja, eu quero tomar chá. Não é assim. Não é assim que funciona. O correto é entrar em contato com o dirigente, ter uma reunião assim de introdução, né, sobre alguns pontos, né? E então daí depois participar, né? As pessoas também têm algumas restrições, assim, né? Porque dentro da regulamentação do Santo Daime existem algumas restrições, que são as pessoas que usam determinados medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então as pessoas que usam antipsicóticos, né, elas não devem tomar o Daime, né? Porque como ele acessa pontos que tu desconhece de ti mesmo, e nessas pessoas elas já têm uma mente que não está estruturada, né, que está muito aberta e não tem uma organização adequada. Então tu tomando essa bebida, ela pode gerar mais abertura e a pessoa já não tem condição de estruturar a sua própria estrutura interior, né? E então ela não é recomendada. E tem também alguns antidepressivos que são antidepressivos que atuam no metabolismo da serotonina, aumentando o nível de serotonina, porque a serotonina, ela, como eu já tinha falado antes, ela é um neurotransmissor que gera bem-estar. Então ela atua em processos depressivos. Então existem medicamentos que atuam nessa produção de serotonina interna. Daí tu vai tomar uma bebida que vai aumentar mais o nível de serotonina, então tu tem que também ter cuidados. Daí essas pessoas elas precisam de determinados cuidados que, quando elas forem fazer essa entrevista inicial, elas têm que dizer o que estão tomando e vão ser determinadas algumas condições. E o tempo de duração, nós estávamos conversando no outro bloco, né? Como é que funciona? Para eu tomar o chá de Santo Daime eu tenho que me programar, ir num sábado de manhã, ficar até de noite, são quantas horas? Dá para apresentar uma noção para a gente como é que... Os rituais, eles são de concentração, que são esses, né, que foram determinados já na época do mestre Irineu. E existem os inários também, né? Então os de concentração eles duram em torno de 4 a 6 horas, né? Sempre dia 15 e dia 30, né? Esses são fixos, né? 15 sempre, e 30. Se eu quiser tomar hoje, bater na igreja, eu não vou tomar, só dia 15 ou 30. 15 ou 30. Isso é padrão no mundo inteiro. É padrão de todas as igrejas do Santo Daime. E os inários, que são as festas, né, dos santos, né? Tem o festival de inverno e o festival de verão,
né? Então aí é um trabalho de bailado, né? Os cânticos, os hinos junto com bailado, e é uma duração maior, dura em torno de umas 10 horas, né? Então a pessoa tem que saber que ela vai ter que ficar durante aquele tempo, né? Porque quando tu toma o Daime, tu precisa ficar todo o trabalho. Isso faz parte de... Na verdade, essa estruturação ritualística, ela te ajuda a tu conseguir te organizar dentro daquela viagem interna que tu vai fazer com essa bebida. Então é importante que tu passe por esse processo, por esse tempo. Certo. Né? Bom, Adelise, e como é que a gente faz como é que o ouvinte ele pode fazer contato contigo? Só através do site esse site oficial para identificar as igrejas? Ou existe algum outro mecanismo para fazer contato, para a gente participar de uma experiência, enfim? Não, para fazer parte de um ritual de Santo Daime seria indo direto à igreja. Pelo site, identificar uma igreja próxima e ir lá nessa igreja. Se quiser falar comigo, pessoalmente, daí eu posso deixar aqui o meu e-mail, meu contato. A gente pode disponibilizar e-mail. Se a pessoa quiser alguma informação, alguma coisa. Também uma outra coisa que eu queria falar, que assim, quem quiser conhecer um pouco da biografia do Mestre Irineu, existe um livro muito bom que foi lançado agora em 2010, que chama Eu Venho de Longe, Mestre Irineu e Seus Companheiros, que é um trabalho de dois autores baianos, né? Paulo Moreira e Eduardo Macai, que está muito bom. Tá muito bom, então a gente pode conhecer bastante sobre a estrutura da formação da doutrina do Santo Daime. Até ser lançada a tua obra, né, Elise? O livro que eu escrevi, ele vai ser lançado agora mais para o final de outubro, que chama Arte de Partejar, o Mito, o Mistério do Nascimento. Então, nesse livro eu falo um pouco sobre o xamanismo, sobre a ação do Santo Daime, sobre os partos e as parteiras e especificando as parteiras do Santo Daime. E tem 3 entrevistas de 3 parteiras de lá da comunidade, uma delas que é a madrinha Cristina, que é uma grande matriarca lá do céu do Mapiá, que é a mãe da esposa do Padrinho Alfredo, que hoje em dia é o dirigente espiritual do Santo Daime, que é filho do Padrinho Sebastião, né? Então ele que está responsável pela doutrina do Santo Daime nesse momento. Eles residem lá no Acre, lá no céu do Mapiá. Amazonas, né? Porque o Mapiá é no Amazonas. Sim. É bem na transição, Boca do Acre ali, bem na transição do Acre, finalização do Acre com o estado do Amazonas. Começo do Amazonas, isso mesmo. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando mais este programa Conexão Amazônia. Eu fico muito honrado com a sua companhia, com a sua audiência. Deixa eu ver quero agradecer a Annelise, a Adelise, pela participação, foi muito esclarecedora, foram muito esclarecedores as experiências que a Adelise tem. Eu acredito que me auxiliou muito, fomentou muito o meu conhecimento e o dos nossos ouvintes. Vamos encerrar o programa. Adelise, alguma consideração final a fazer? Eu queria agradecer pelo convite, né? Uma honra. Vocês confiarem assim na minha experiência, né? No meu conhecimento, eu poder também passar um pouco de tudo isso para as pessoas que estão ouvindo a rádio, e também parabenizar esse movimento dessa rádio, né? Que é uma rádio que atinge, como a gente estava falando, né, como é pela internet, ela atinge difusa, muitos né? lugares, né? E é isso, assim, as pessoas que quiserem fazer contato comigo, alguma coisa em especial, quiserem alguma informação que eu possa dar, eu estou às ordens. Tá legal, Adelise. Muito obrigado mesmo.